Nossa! Os amigos do bem estão mortos. No episódio Que título é esse, Ben velho? 10 é muito cercado de mentiras, seja por má interpretação da fandom, ou às vezes porque a própria série é uma completa bagunça. Por conta É, realmente é uma bagunça, né, mano? Querendo ou não. Pera aí que eu vou espirrar. Pronto. eu vir aqui esclarecer algumas delas da forma mais simples que eu puder. As Antes de qualquer coisa, mentiras. eu queria falar do porquê exatamente esses erros acontecem. Como eu disse, por vezes a má interpretação é a maior vilã da fandom. Porém, isso vai muito além de fã que não sabe ler. Não por essa parte, ela é bem importante. Quando um desenho, filme ou série tem alguma questão que não é explicada, ou não é deixado muito claro aos fãs, eles geralmente recorrem a alguém da produção do desenho. Normalmente os criadores, roteiristas ou diretores. Quem tiver mais disponível. E isso, claro, já aconteceu com Ben 10, já que, como eu disse, a série é muito bagunçada. E nós temos alguns membros que são ou foram bem ativos respondendo essas perguntas. Como, por exemplo, o Derek G. Watts, o diretor de arte de Omniverse, e Duncan Royal, um dos criadores da série clássica. Só que tem um ponto bem curioso nisso tudo. É bem válido essas perguntas em outros Tem retcon atrás de retcon, mas tipo assim, não fica ruim, tá ligado? Esse que é o da hora. casos, porque, geralmente, se a pessoa não souber a resposta, ou só não ter certeza dela, ela normalmente é sincera. Só que, quando o assunto é Ben 10, você definitivamente não pode confiar em ninguém da série. Vou usar os dois já citados como exemplo, que eles tinham essa mania de inventar informação e as confirmarem boa parte das vezes sem nem mesmo saber do que estão falando. O Derek, como Nossa. diretor de arte, não tinha dedo real na escrita dos episódios. Como parte da produção, ele até podia ouvir uma coisa ou outra, mas é difícil confiar nele quando ele assume uma função que não tem. E no caso do Duncan, Os caras ele começam a confirmar um monte de parada e falar, ah, mano, foi resenha. Não tava ali na hora ali, nem vi o que você falou, só falei, aham. É isso aí que você falou, mano. Isso aí é oficial. Pera aí, então a gente vai ter uma continuação. É, isso aí, vai ter isso aí mesmo. Aham, isso aí. Nem ouvi o que você falou, mano. teve sim dedo na concepção da série, mas ele também é um baita mentiroso. Como eu disse lá no vídeo Lost Medias, ele por exemplo disse que as imagens vazadas do piloto de Ben 10 eram falsas, até que vazaram a versão animada das tais imagens, e outro membro da equipe veio e disse que eram sim reais. Embora ali no clássico ele tenha dedo em um ou dois episódios, é comum ele responder coisas de força e supremacia alienígena, além de Omniverse, séries essas na quais ele não trabalhou e não teve ideia na concepção. Tipo quando ele confirmou que Dia Deram até a Eternidade se passava no último episódio do clássico, enquanto Derek já tinha dito que isso não era verdade. Isso quando ele também não tá falando coisas extremamente vagas, como quando perguntaram a ele se o Alien X podia ser controlado mentalmente, e ele respondeu que eles tinham duas consciências, então... Tipo, o que isso significa? Porque a gente não sabe quais são as regras de controle mental que teriam na série. Ele quis dizer que duas mentes atrapalhariam? Que ele ter elas faria isso ser efetivo? Só Deus sabe. Isso claro, sem falar que a própria equipe da série é uma bagunça, já que nas transições de uma pra outra ocorriam trocas dela. Isso se confirma principalmente em casos em que roteiristas pegam informações falsas colocadas na wiki da série, porque eles acham que isso foi dito no desenho. Sim, isso já ocorreu. Casos mais simples, Nossa. tipo eles pegando um nome do meio pro Dr. Animal que tava na wiki, quando no clássico ele só era chamado de Dr. Aloysius Animal, até casos um pouco mais sérios, como o caso do planeta Nurtansil, que foi revelado em um pop-up do clássico. Porém, alguém foi na wiki e mudou para Anurvladges. E sim, esse nome é quase outra coisa. Nossa. Literalmente criando um planeta novo. Isso foi canonizado em Omniverse, porque alguém leu e não pesquisou. Dito isso, muitas coisas nem é culpa dos fãs, é da equipe ruim e mal organizada que essa série tem. E é bom deixar claro que isso não é coisa só de Omniverse não, tá? Afinal, Alien Force também não pensou muito bem nas consequências quando deu aquele retcon no pai do Kevin. Há um tempo quando rolou a primeira vinda de Ben 10 no imaginário popular de novo, após o fim da cronologia clássica, isso em tipo 2020, 2021, também foi a época que perpetuou muita coisa que não era verdade, o modo aleatório sendo uma delas. Era comum você ver piadas sobre o Ben bater forte demais no relógio, como isso supostamente fazia ele virar um alien aleatório. E, por mais incrível que isso possa parecer, isso não é verdade. Só que, antes de qualquer coisa, sim, o modo aleatório Podia ser, hein? Acho que ia ser bem legal. Se fosse um detalhe planejado. por si só existe, e é uma função do relógio que o Ben em Omniverse ativa acidentalmente um episódio, e faz ele se transformar aleatoriamente. Porém, a forma que a fandom usa esse termo é diferente, isso por causa do episódio Por Mais Alguns Cérebros. A nossa dublagem cometeu um erro em um diálogo. Basicamente, na versão original, o Azimuth diz ao Ben: "The impact sets the time out function to a random", se referindo ao fato de que bater forte demais ativa um tempo aleatório, o que explicaria porque em alguns momentos, o relógio do Ben não faz voltar ao normal tão repentinamente, às vezes super rápido e às vezes de forma mais demorada. Porém, na dublagem ele diz: "O impacto ativa a função aleatória", o que gerou esse efeito manada gigantesco. Ah, mas se é assim, por que o Ben vira o alien errado? Na verdade, isso depende da série. Geralmente quando o relógio não funciona devidamente, isso tem uma razão externa. Durante o clássico, o Ben usava um protótipo do Omnitrix, Mas será que isso não tem a ver com qual versão do relógio está sendo usada, né? Era o que eu tava pensando.
uma versão não finalizada, que acabava dando uma margem gigante para erros. Em Força Alienígena, o relógio funcionava perfeitamente, com o Ben, na maioria esmagadora das vezes, conseguindo o alien que ele queria. E quando isso não acontecia, era porque o roteiro precisava. Isso parou quando o relógio foi hackeado, que aí sim ele parou de funcionar devidamente. Agora, em Supremacia Alienígena, o Ben estava com uma bomba no braço criada pelo Albedo, que não era nem um pouco estável, que não passou pelo Azimuth. No caso de Omniverse, a coisa fica um pouco diferente. É praticamente canônico que o relógio tinha algum tipo de IA que dava ao Ben o melhor alien possível para a situação, o que na real faz muito sentido, tirando alguns casos que eles queriam fazer algum tipo de piada, tipo vampiro no deserto, ou em casos que o Omnitrix era diretamente influenciado, como no caso do Peel, sendo até algo que no fim de Omniverse o próprio Ben afirma. Uma curiosidade engraçada é que eu descobri que na gringa, esse lance da função aleatória bater forte demais também existe, o que me faz pensar se alguém daqui levou isso pra lá e as pessoas que não viram o desenho tomaram como verdade. Sei lá, vai saber. Antes de ir pro próximo, só queria lembrar você de, por favor, dar o like. O headcanon, mano, o headcanon é perigosaço. Headcanon, mano, sai de um, vai pro outro. Não tem como, não. Se inscrever e usar o botão de hype caso disponível. Isso me ajudaria muito a continuar fazendo esses vídeos. Nossa! Os amigos do Ben estão mortos. No episódio Que título é esse, velho? Deus e Obrigado pelos Sorvetes, nós temos o que é uma das melhores cenas da série, em que o Ben usa o Alien X para reconstruir o universo após o uso da Inkilarg. O que, embora seja uma cena com um tom épico e fantástico, no fim, é só mais um dia comum, com as consequências de um universo refeito nunca indo muito além de um julgamento pelo Ben ter o feito sem uma autorização prévia. Mas como a gente vive em um mundo em que as pessoas tentam procurar significado mais sombrios em animações para poderem se sentir mais adultos, se popularizou que o que aconteceu aqui... A galera ama colocar um gorezinho ali pra falar, nossa, assustador. Foi semelhante ao Mori quando trocou de universo pela primeira vez. Aquele sentimento de que perdeu tudo e que vive em uma realidade com o que não são as pessoas que ele realmente Bizarro, tenebroso. conheceu e amava. Nesse caso, o Ben teria, em teoria, feito só cópias do que um dia foram seus amigos, sem que sejam de fato eles. E confia em mim, isso foi e é muito espalhado até hoje. Ah, o headcanon, mano, é o headcanon, não tem fim. Só que, tipo, é meio que mentira. O Universo contra Tennyson, o episódio que, como eu falei, o Ben é julgado por fazer essa mudança no universo sem permissão prévia, é perfeito pra começar. Nele, é estabelecido uma regra no universo da série. Sapiens celestiais mudam o universo o tempo todo. Isso é dito e deixado claro. Seguindo a lógica dessas pessoas, o universo que acompanhamos desde o clássico já não é o original, porque até esse momento, em teoria, já ocorreram diversas mudanças. Se formos dizer que o Ben não vive mais com as mesmas pessoas, então nem a gente acompanha mais o mesmo Ben. Sem falar que sempre é deixado bem claro que o que ele fez foi uma cópia perfeita. Acha sinceramente que meu cliente tem a capacidade de criar uma cópia exata do universo inteiro e tudo presente nele? Utilizou sua forma Sapien Celestial Alien X para recriar o universo inteiro e tudo presente nele. Isso não é uma cópia das memórias do Ben, tanto que no final das contas, quem é julgado realmente é o Bellicus e a Serena por terem feito a alteração. Tudo foi colocado em seu lugar como deveria ser, e a série nunca vai mais a fundo nisso, mesmo nesse episódio do julgamento que o foco é esse, porque ela não quer que você pense nessa cópia, entre aspas, dessa forma, até porque nem mesmo o Ben pensa assim. Ele nunca fica triste por isso. Você não pode aplicar o que é a sua regra em um conceito que não existe. Ninguém pode recriar um universo na vida real, então séries e filmes podem definir o que isso significa no mundo que eles criaram. E se não Nossa, que... Pô, até eu me perdi aqui, mano, foi muito não é longe. assim que a série trata, não é assim que é. A gente lida com os mesmos personagens do início ao fim. Ah, mas e no caso do Sr. Sorvete? Acho que vocês têm cabeça o suficiente pra entender que isso é uma piada. Tanto que o Ben reclama que o sabor não é o mesmo. E logo depois, embora o visual do Sr. Sorvete continue diferente, ele continua bebendo e gostando. Porque isso não é importante. É uma piada. Fazendo essa quebra. Tá tudo tão perfeito e absurdamente Tudo isso aí seria evitado se a galera só colocasse teoria antes de falar sobre essas paradas, mano. idêntico, mas o Mano, é uma teoria, mano. sabor do sorvete que ele toma há anos ele não acertou. Tá entendendo a graça? Teoria, interpretação. Teoria, pô. É tipo falar que o visual da Azimuth mudou por causa da recriação do universo, quando sabemos que isso é só um redesign porque as séries têm equipes diferentes. Inclusive, aproveitando Assim, mas poderia ter sido explicado como um redesign, tá ligado? Pô, você vai lá, muda o universo e o impacto disso é, pô, tecnicamente um estilo de arte diferenciado. Pô, seria legal, seria legal. Mas é aquela parada, mano. Só colocar, ó, teoria, interpretação, minha opinião. a chance, também é muito improvável que a mudança É de visual foda, da cara. Gwen seja coisa do Ben, já que, como eu falei, em teoria, quem realmente fez a recriação foi o Bellicus e a Serena, e não ele. Não é como se eles tivessem puxado da memória do Ben como ele vê a Gwen e trocado o visual dela. Foi só uma decisão da série mesmo. O auge da espécie não é real. Já aconteceu de uma teoria tomar tanta força, mas tanta força, a ponto dela virar praticamente algo extraoficial como rolou aqui? Porque, sim, pasmem,
auge da espécie ou ápice da espécie não é canônico. Primeiro, é bom começar com o que seria o auge da espécie. Bom, isso é algo que nem mesmo a fandom sabe. Alguns dizem que seria o mais forte possível que aquela espécie pode chegar, outros que é a mais saudável possível, enquanto outros dizem que o relógio meio que forçaria a espécie a ir pro seu potencial máximo, tipo uma mutação. Só que, você já Tipo o Alien Supremo? pensou no quanto a ideia de que dentro das espécies teria um tipo de raça superior é um pensamento um tanto esquisito? Mas eu não vou entrar nesse fato. Na questão de aliens saudáveis, isso é verdade? Por exemplo, o Omnitrix não vai dar ao bem um tetramando magrelo ou gordo, e sim um com bom físico. Isso é real, é demonstrado, e realmente faz sentido. Se isso é o auge da espécie pra você, então dá pra dizer que sim, o relógio dá o auge da espécie pro Ben. Eu acho que, em vez de auge da espécie, eu acho que ele poderia só pegar um genérico. Alguém genérico da espécie. Sem nenhum atributo tão elevado em alguma coisa, porque, pô, por exemplo, se a gente for pegar o auge do ser humano, mano, vai ser um ser humano absolutamente roubado, quebrado, forte, ou vai ser um ser humano muito inteligente, né? Qual dos dois vai ser o auge? Então, tipo, pra ser, talvez, ali, o mais ideal pro diferencial daquela espécie em si, eu acho que um genérico é o mais adequado, né? Um exemplar normal. Agora, ser mais saudável é diferente de ser mais forte. E nesse sentido, não, esse não é o caso. Nunca foi dito na série ou dado a entender por alguém que o Ben tem algum tipo de versão mutada dos aliens. Uma mais poderosa, forte, o auge do que aquele alien pode chegar, principalmente no que diz respeito às 3 primeiras séries. Mas esse é um debate interessante também, hein? No Omniverse, isso é deixado claro? Bom, mais ou menos. Praticamente tudo dessa teoria realmente se inicia em Omniverse. Nela nós temos casos como o do Bullfrog, que é mais forte que os outros incursianos, por exemplo. O que fez muita gente tomar essa teoria como se ela fosse verdade. Só que o engraçado é que todo argumento relacionado a isso é facilmente rebatível. Porque o Ben conseguiu vencer a Luma se os tetramandos fêmeas são mais fortes? Simples. Ele não só usou 4 braços após já ter atacado ela com outros aliens, o que coincidentemente ajuda a cansar, como ele a vence de fato quando é inteligente e ao invés de só dar socos sem estratégia, ele usa a cabeça e o cenário ao seu redor. Se isso fosse um contra um sincero só com socos desde o início, com certeza o Ben acabaria perdendo. Porque o Ben venceu do Liam com o Kokoroid, que o Ben usou as habilidades do alien e sabe lutar mesmo que o mínimo. Até porque, gente, o Liam é uma porta. Na primeira aparição dele, o cara é derrotado porque o Ben bota o piche na mão e ele vai doidinho pegar. Ele não sabe brigar e nem tenta. Confia demais na força que ele tem. Porque o Ben venceu um sapo celestial com muito mais anos de experiência que ele. É só você assistir o episódio, ele literalmente fala: o Ben não venceu por ser mais forte. Novamente, foi por ser mais esperto. Ele se aproveitou do fato das consciências precisarem entrar em consenso para ser mais rápido e confundir o adversário, dando a oportunidade dele ir com tudo e vencê-lo com essa distração. Ah, mas isso não explica os designs. Verdade? Isso é algo à parte. O fato de Omniverse ser visualmente o que mais contribui para essa teoria tem nome e sobrenome? Derek James Watt. Os designs correspondem à teoria porque ele gostava de imaginar que era esse o caso, que um auge era dado pro Ben pelo relógio. Só que, na mesma declaração, ele também deixa claro que isso é como ele gosta de imaginar. Uma das poucas vezes que ele diz algo e não confirma mesmo sem saber. E não a verdade absoluta. E principalmente, que o Dwayne McDuffie, o cara que praticamente fez toda a concepção de força alienígena, que geral babava muito ovo e que realmente escrevia pras séries, inclusive escreveu pro início do Omniverse, não acreditava nisso. É algo que aparentemente dentro da equipe só ele acreditava, um diretor de arte. Até porque se formos levar a auge da espécie ao pé da letra, porque o tetramando do Ben não seria uma mulher? Porque o Massa Cinzenta não chega perto da genialidade do Azimuth? Sem contar casos em que nem é tão difícil explicar, como o próprio Bullfrog. Os Incursianos são soldados criados aos montes. Dificilmente esses caras são bem alimentados ou coisa parecida. Nunca é dito que o padrão da espécie é esse daqui. Mas aí eu acho que o fato de... Pô, o argumento de falar por que ele não é uma mulher é porque o portador não é uma mulher, né? Ele pegaria talvez o sexo do host, usuário, e aí equivaleria talvez ao ápice daquele sexo em específico daquela espécie. Nossa, velho, que debate difícil, mano. Por que Ben 10 é tão complicado às vezes? Eles podem ser assim. Não precisava. Que eles vivem. Até o Red Cannon foi longe demais. porque o Milius é gordo, por exemplo. Nada impede do Bullfrog ser só um exemplar saudável. E também é bom lembrar que o propósito do relógio não são lutas, é a preservação. O que só deixa claro o quanto não seria necessária uma função como essa para preservar a espécie só precisa ser saudável. Não há mais forte. Mas além, se isso é só uma teoria, por que Mas Ben 10 é da hora demais, mano. os designs foram aprovados? E eu te respondo com outra pergunta. Por que você acha que os bonecos de Power Rangers inicialmente eram super robustos quando na série eles não eram tão fortes assim? Porque na época, tinha uma ideia de que heróis precisam ser musculosos e fortes, principalmente por causa de personagens como Superman e Batman, e achavam que o público masculino só se interessaria por eles dessa forma. Por isso até as mulheres eram fortonas. Embora com o tempo... Analista Ben já engravidou na forma do friagem. É verdade, né? Tem isso mesmo.
Se isso muda o sexo do portador... Nossa, velho, que doideira. Não sei. Realmente não tem respostas. Essa ideia de heróis fique mais ultrapassada quando uma versão adulta bem-sucedida de um protagonista homem aparece, quase sempre ele é super musculoso e grande, pra simbolizar força, e por ser mais atrativo pro público americano. Por isso, é muito mais rentável um Bullfrog e Crocoroid muito mais musculosos, já que na visão, principalmente de executivos, é a forma mais fácil de vender, até porque todo mundo... Eu acho que Ben 10 é o clássico exemplo da obra que ficou grande demais e os caras não pensaram nesses detalhes e aí fica à mercê da interpretação. E eles nem confirmam e nem negam nada porque, tipo, cara, vamos deixa o bafafá. Pelo menos estão falando sobre. Tu sabe que Ben 10 tem esse objetivo, vender brinquedo. Por hoje é só. Obrigado a quem ficou até aqui. Fora todo aquele processo de inscrição e hype que eu já comentei. E veja meus outros vídeos de Ben 10 que tem por aí. Vocês podem ter noção. Muito da hora falar de Ben 10, muito legal. Mano, é sempre da hora. É sempre da hora. Enfim.